Você diria que desses todos que a gente falou, assim, esse seria o básico bem feito que a gente estava conversando? Seria o básico extremamente bem feito. 20% do esforço que você vai ter no seu dia que vai gerar mais de 80% dos seus resultados. Se você já começar a fazer isso, você vai ver que a sua vida muda da água para o vinho, que as pessoas relatam como fora do normal. Ah, a pessoa tem energia, tem disposição, ela dorme bem. Nossa, não existe. Existe, porque hoje em dia foi tão acostumado a dormir mal, a sentir dor de cabeça, a ter ansiedade, a ter síndrome do pânico ao longo do dia, a ter falta de atenção, que as pessoas acham que alguém que tem esse contexto ajustado é alguém fora do padrão. Biohacking não é você ser o que as pessoas falam de outlier, ser um self-made. Biohacking é você saber explorar o melhor do seu corpo. Até porque esses conceitos de outlier e outmade eles são disseminados de forma equivocada. Outlier e self-made são pessoas que eles têm mais capacidade do que outras pessoas e isso, infelizmente, a gente não tem como passar. A gente não tem como treinar. Por quê? Porque isso fala de um conceito chamado de cognição. Elio Jaques foi um psiquiatra canadense que ele estudou durante 20 anos 25 mil pessoas. E ele entendeu que existem pessoas que chegam a pensamentos mais complexos do que outras. Existem pessoas que têm linhas de raciocínios mais amplas, mais complexas, outras não conseguem. E ele viu, da mesma forma que Piaget viu as inteligências na criança e a curva de crescimento infantil, o Elio Jaques viu que existem curvas de crescimento cognitivo. E cada pessoa tem uma curva de crescimento. Existem pessoas que vão ter pensamentos mais complexos e pessoas que vão ter pensamentos mais simples. E não existe uma curva única, existem 12 estratos de curva cognitiva. Tem pessoas que vão ter pensamentos mais complexos, tem pessoas que vão ter menos. Isso explica algumas pessoas conseguirem fazer coisas que outras não conseguem. Então isso não é treinável, isso é algo que você nasceu com essa habilidade e isso vai ser inerente à sua vida. Sérgio, eu ser mais cognitivo é melhor? Não necessariamente, porque quanto mais cognitivo eu sou, mais repressão social eu sofro, porque as pessoas não vão me entender. Então eu falo coisas que as pessoas não conseguem visualizar. Então eu sou taxado de maluco, de louco, de mentiroso. As pessoas não conseguem ter esse nível de compreensão complexa para entender tudo aquilo que eu estou falando. Então se a pessoa não tem um estado emocional muito bom, essa pessoa fica depressiva, essa pessoa fica louca. Então onde a gente vê uma concentração de pessoas cognitivas? No hospício. São pessoas extremamente capazes, só que pela repressão social, ou também por estímulos neurais, tem uma tendência a ter um emocional mais fraco. Eu já ouvi dizer também que essa capacidade de pensar assim mais profundamente e ser mais criativo nos pensamentos, uma pessoa deprimida, por exemplo, ou que está num ambiente ruim, vai aumentar a força de alguma crença que ela tenha, por exemplo, sabe? Porque ela vai ter mais caminhos que ela pode chegar à conclusão errada, sabe? Da crença. E pelo contrário, a depressão, ela faz com que você tenha um atraso cognitivo. É meio que, vamos dar um exemplo, você consegue fazer um fluxo de um pensamento em 3 sequências seguidas. Se a pessoa tem um pensamento mais negativo, às vezes ela fecha temporariamente um espectro de pensamento dela, às vezes ela só consegue pensar em uma sequência dupla. Por quê? Porque os pensamentos de devaneio, ruminação, esses pensamentos mais introspectivos, negativos, a gente foi estudar isso em microscópio, viram que pessoas que têm demência, doenças neurodegenerativas, têm a mesma capacidade neural de pessoas com pensamentos negativos. Então essa pessoa ela meio que está degenerando o cérebro dela por esses pensamentos extremamente introspectivos e negativos. Então ela tem que entender que ela está fazendo um processo de autodestruição quando ela está buscando esse pensamento mais negativo. E nesse caso ela precisa de uma ajuda profissional. Então depressão, ansiedade não são doenças que é besteirinha, é isso, aquilo. Isso vai causar um déficit cognitivo extremamente grande. Você precisa de uma ajuda para conseguir retomar esse estado onde, igual eu falei, a depressão ela não te gera felicidade, ela te tira do estado depressivo. Então ela te tira do negativo e te gera para um estado neutro. A mudança do estilo de vida, dos hábitos que te gera uma capacidade plena de conseguir ser feliz. Então, por isso que alguns estudos mostram que se eu utilizar medicação e utilizar a medicação em terapia, às vezes a medicação em terapia ou só a terapia tem mais efeito do que somente medicação, porque a medicação não vai te deixar feliz, ela só te tira do estado depressivo. Só que às vezes você fica no estado desesperador.
não tô feliz, não tô triste, mas também não tô feliz. O que eu tô? Não sei. E aí, se você não tem essa mudança de hábitos, você não vai conseguir encontrar realmente a felicidade na sua vida. Então, todo pensamento negativo vai trazer esse atraso cognitivo. O que você falou que tem pessoas que vão chegar em pensamentos mais complexos? Exatamente. Tem pessoas que vão conseguir ter um horizonte temporal, de conseguirem ver passos à frente, e tem pessoas que não vão conseguir. Vou dar um exemplo do Elon Musk. O Elon Musk é uma pessoa extremamente cognitiva. Ele é mais capaz do que a gente. Ele é mais capaz do que eu, ele é mais capaz do que você, ele é mais capaz de todas as pessoas que estão aqui à volta. Por quê? Porque ele tem um extrato de visão que ele consegue visualizar de forma tranquila 10 anos na frente dele. Minha capacidade cognitiva me dá um extrato de 1 a 2 anos. Então, depois daquilo ali, fica uma névoa branca para mim. Então, quando ele pegou a PayPal, vendeu, investiu tudo em SpaceX e Tesla, ninguém entendeu nada porque ninguém tinha o horizonte temporal e visão complexa que ele conseguia enxergar lá na frente. Para ele estava claro onde ele ia chegar, o que ele ia ver. A gente, depois de um certo ponto da visão dele, ficou nebuloso. Então, esse cara é louco. Então, essa visão que o Elon Musk é louco, não, ele é extremamente cognitivo. E a gente tem que entender que vai chegar um ponto que ele vai tomar atitudes que a gente não vai entender. O que mede a capacidade cognitiva seria essa questão de enxergar mais passos à frente? A capacidade existe como a gente fazer uma entrevista para a gente poder saber, mas o nível de comunicação da pessoa fala muito sobre a capacidade cognitiva dela. Então a gente consegue fazer uma visão, saber em qual nível ela está e qual extrato ela consegue chegar. Por quê? Uma pessoa que ela tem, vou botar um exemplo assim, existem 12 níveis, só que vamos botar assim, para os meros mortais até o 8, e dos 5 ao 8 são raros, entendeu? Porque o 9 a gente fala que ele mexe com conceitos universais. Então aquela pessoa que ela consegue gerar um conceito que vai servir na vida de todo mundo. É Newton quando viu a maçã caindo do pé. Ele falou, existe uma força que habita sobre esse objeto, que habita sobre todos nós. E ele falou, eu vou explicar isso. E não existia cálculo da gravidade. Para ele era simples criar o cálculo. Então ele tinha uma capacidade de complexidade cognitiva extremamente fora do comum. Além de enxergar a linguagem do universo, ele traduz, né? Coloca. Exatamente. Ele traduz para a gente conseguir ver, porque ele consegue visualizar esses conceitos universais. Eu brinco assim até que Deus, de vez em quando, coloca uns perdidos na Terra para poder ajudar a gente, porque senão a gente fica perdido, entendeu? Total. E os extratos cognitivos eles vão te mostrar o quê? Qual o seu potencial? E o biohacking eu vejo que tente extrair o melhor desse seu potencial. Porque não adianta você querer fazer uma função mais complexa que a sua mente aguenta. Aí você vai ter ser Elon Musk. Aí você vai ter burnout, você vai ter depressão, você vai achar que eu vou melhorar. Então você não consegue chegar lá. É que nem você falar que você vai pegar um anãozinho e vai esticar ele para ser um Michael Jordan no basquete. O anão não vai conseguir jogar basquete. Por quê? Não tem como a gente conseguir fazer isso com ele. Como é que eu consigo justificar isso, Sérgio? Você pegar uma criança de 6 anos e tentar explicar o volume para ela, você pode dar todas as aulas, explicar todas as matérias de matemática para ela. Se você tentar explicar o volume para ela, ela não consegue. Por quê? Ela não tem cognição suficiente para entender volume. Você explica tudo lá, você explica o cálculo, às vezes ela consegue, dependendo do nível de inteligência dela, que inteligência e cognição são totalmente distintas, entender, só que na hora que ela vai compreender, o volume ela não entende. Bota 2 copos iguais, o mesmo nível de água, como é que está aqui? Normal. Você pega um tubo mais fino, maior, na frente dela faz assim, ó, derrama. Onde tem mais água? Ela fala aqui. Aí você volta na frente dela. Onde tem mais água? Tá igual. Aí você volta de novo. Aqui. Isso é o quê? Ela não tem capacidade cognitiva de entender o volume. E existem pessoas que não vão ter capacidade de entender determinados tipos de pensamentos complexos. Então, ser cognitivo não necessariamente é melhor. Te dá mais capacidade dependendo da área que você for atuar. Se você tem habilidades, se você se treinou para ser um empreendedor e está avançando na vida e está aumentando mais o seu negócio, uma complexidade maior é bem-vinda, porque dependendo do negócio, fica numa estruturação de um extrato maior. Mas dependendo do que você faz, não precisa. Isso que as pessoas têm que entender. As pessoas, quando elas começam a entender isso, falam, nossa, minha cabeça fritou, Sérgio. Agora eu comecei a entender muita coisa e eu acho que eu sou um modo 6. Não é assim, pessoal. Por quê? Porque geralmente a linha temporal de uma pessoa cognitiva é uma pessoa que não tem muitos amigos, ela não é tão aceita na sociedade, as pessoas zombam da cara dela
e ela é uma pessoa que ela é mais outlier, mais self-made. Por quê? Não é que ela é sozinha, mas a trajetória dela é um pouco mais solitária porque as pessoas não entendem ela. Ela aguentou por si própria esse estado emocional de repressão social, só que chegou um momento que tudo que ela falava começou a fazer sentido para as pessoas, só que ela fala assim, cara, eu já falava isso desde tantos anos atrás e ninguém me acreditava em mim. Agora que deu tudo certo, o pessoal, nossa, agora entendi que você está falando tudo mais, entendeu? E o que acontece? Quando a gente busca esse conhecimento de cognição, você conversar isso com o Dr. Porto, igual eu te passei o contato, vai ser, ele para mim é a pessoa que mais entende disso no Brasil hoje. Ele é fenomenal, entendeu? Se você for buscar isso para o trabalho, você consegue entender até onde você consegue chegar. O seu nível de cognição, até onde você consegue chegar. Qual é o nível de complexidade que você consegue ver. Qual é o horizonte temporal que você consegue ter. Por quê? Mais de 50% da população mundial não consegue passar do extrato cognitivo 1 até os 70 anos de idade. Então, essa pessoa ela não consegue ter um horizonte temporal acima de 3 meses. Então, não adianta as pessoas saírem fazendo metas de 1 ano, porque depois de 3 meses, para uma grande maioria, já vai ser nebuloso. Cara, e dá pra mudar uma vida em 3 meses. Muda uma vida. Então, o que você faz? Faz uma meta de 1 mês. Fez uma meta de 1 mês, conseguiu cumprir? 2 meses. Conseguiu cumprir? 3 meses. Conseguiu cumprir? Vê se você consegue cumprir de 4. Vai testando. Às vezes fala assim, essa meta de 4 meses começou a ficar ruim. Então reduz, volta para 3. Não, agora 4 bateu 5. Bateu na risca. Eu acho que aqui é o meu limite. Então você vai testando, porque você tem que começar pequeno e ir progredindo. Não adianta querer fazer uma meta anual se você nunca fez uma meta na vida. Ah, eu sou um extrato cognitivo mais alto. Sofri muito também com isso. Sempre fui muito isolado assim também. Eu mesmo faço, quando vou começar qualquer coisa, uma meta pequena. Meta de 1 semana. Depois faço 1 mês. Deu certo? 2 meses. Deu certo? 3 meses. Deu certo? Aí depois eu pulo para 6 meses. Deu certo? E eu vou evoluindo. Por quê? Porque mesmo eu que trabalho com alta performance, vivo e respiro alta performance, eu sei que toda alta performance é um processo progressivo. Não adianta eu querer começar achando que eu vou ser o tal. Não, estou começando iniciante como qualquer outra coisa que eu fiz na vida. Eu vou tendo uma capacidade de evolução ao longo do tempo. E é isso que a gente acaba fazendo. Então, entender seu extrato cognitivo é você entender até onde seu horizonte temporal chega, qual é o limite que você consegue ver, qual é o nível de complexidade que você suporta, porque através disso você consegue entender que até aqui é o limite e a partir daí eu vou dar o meu máximo. E aí eu vou usar um outro conceito, que é a inteligência. O máximo para eu conseguir desenvolver a minha inteligência. Que a inteligência são divididas em 7 áreas. O Gardner, em 1980, conseguiu definir isso. Inteligência executiva, inteligência social, inteligência sonora, inteligência intersocial, intrasocial. Então, são vários tipos de inteligência. Tem pessoas que têm mais habilidades na parte de exatas, outras na parte linguística, outras na parte musical. Então, você tem que entender qual o tipo de inteligência que você tem mais afinidade. Porque isso é treinável. Você consegue melhorar e aprimorar essa inteligência. Entendendo da inteligência que você tem mais afinidade, você vai focar em aprimorar ela, e entenda qual é a sua cognição, qual é o nível de complexidade que você consegue chegar. Porque não adianta você querer chegar no nível de aprendizado de muita complexidade se você não suporta. Ou se você suporta muita complexidade e querer fazer algo muito simples, fica tedioso para você. Então, existem pessoas que estão em estados de transição que ela fala assim, cara, eu amava fazer isso aqui. Agora eu não amo mais. Eu não sei o que está acontecendo comigo, preciso mudar de carreira, as pessoas falam assim. Às vezes ela está passando por uma evolução de extrato cognitivo. Ela estava no extrato mais baixo, que exigia uma complexidade menor, começou para uma mais alta e aquilo ali ficou tedioso. Por quê? Aquela atividade não exige tanta complexidade que o cérebro dela consegue suportar agora. Então, existe coisas, às vezes, que a pessoa tem que entender que não é que ela não gosta mais. Será que está ficando mais simples do que a sua cognição consegue suportar? E aí, às vezes, precisa fazer algum tipo de adaptação na carreira, nos estudos, em outras áreas da vida dela também. Isso é interessantíssimo, cara, porque existe um ponto de equilíbrio ali onde, por exemplo, você não está nem se sentindo entediado, não está fácil para você, e ao mesmo tempo não está sendo tão difícil que chega a ser frustrante, né? Existe um ponto ali onde ainda está desafiador, mas também dá para fazer, né? Dá para evoluir. Exatamente. Então, buscar esse desafio é importante, que isso nos move a conseguir evoluir. E entender da cognição, você entender isso, que às vezes não é que você não gosta mais daquilo, é que ficou simples, você tem que tentar aumentar um pouco mais a complexidade daquele tipo de atividade.
E aí você vai conseguindo evoluir e trabalhar de forma sincrônica com esses dois tipos de combinação de conhecimento.